Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso shiur de Kuzari. O shiur de ontem, ele por motivos de força maior, ele teve que ser apagado do YouTube, não deu para deixar ele lá. Mas qualquer dúvida pode entrar em contato direto comigo. Agora vamos só fazer um breve resumo do que a gente viu ontem. Ontem teve o encontro entre o Kuzari e o sábio cristão. O Kuzari perguntou para ele no que ele acredita, quais são as bases da emuná dele. E o sábio cristão explicou para ele no que ele acredita. Ele acredita em tudo que está escrito no Tanakh. Só que em certo momento, quando o povo judeu não recebeu Yeshu, a Notzri, o cristão, o povo judeu deixou de ser o povo escolhido e o povo escolhido seguiu por outro caminho. O Kuzari não argumenta muito com ele simplesmente fala, olha, as coisas que você está me falando, pode ser que está certo, pode ser que não, para mim isso daqui não está muito claro, eu não cresci com essa emuná, não cresci com essa fé, então para mim isso daqui não é uma coisa que faz sentido, eu prefiro buscar outro caminho, certo? Ele não entra na discussão, ele não traz nenhum argumento essencial contra o cristianismo, porque como a gente falou algumas vezes, o livro do Kuzari, ele foi escrito por Rabi Yehuda Levi principalmente para explicar o judaísmo e não para negar ou discordar de qualquer outra religião. Esse não é o ponto do livro. Então ele simplesmente fala, olha, eu sinto muito, se eu tivesse crescido dentro do mundo cristão no qual você cresceu, eu poderia acreditar no que você acredita, mas já que eu cresci fora, tudo que você está me falando, que Deus ele se tornou ser humano, e ele é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tudo isso daqui é uma coisa só, falar que o Criador virou a própria criatura, Deus ele se tornou um homem, para mim isso daqui não faz muito sentido, não tem muita lógica, então enquanto você não puder me provar isso claramente, eu não tenho como acreditar em uma coisa dessas. Por isso o Kuzari decide seguir um outro caminho, e ele vai seguir chamar agora um Chacham e Chachmei a Islam. Um dos Chachamim, um dos sábios muçulmanos, certo? O Islam, vamos contar um pouquinho da história dele, um pouquinho sobre Muhammad, qual a história de onde isso aconteceu, quem ele era. Então, brevemente, ele veio mais ou menos no ano 570, em torno de 1500 anos atrás. Quando ele era pequeno, ele perdeu os dois pais, ele virou órfão e foi morar com o tio na cidade de Meca. Lá nessa cidade ele viveu enquanto ele, no começo da vida dele, ele viveu por lá, até que ele casou com uma mulher, uma mercadora daquela área, e quando ele tinha 40 anos, ele disse que ele recebeu uma nevoá, uma profecia de Gabriel, do anjo Gabriel, e ele falou para ele todas as regras, todas as leis, explicou para ele tudo o que teria que ser escrito no Corão, que é o livro da religião muçulmana. E ele contou tudo o que aconteceu, a revelação que ele teve, ele contou para a esposa, para os filhos, para os amigos, para todo mundo que morava por perto, e começaram a acreditar nele, começaram a ver ele como um líder. Só que isso daqui não foi muito... Os líderes religiosos da área não gostaram muito, de repente tem aqui uma nova religião começando, tem alguém novo, então começaram a perseguir ele, ele teve que fugir para Medina, para a cidade famosa de Medina, Meca e Medina, as duas cidades santas do islamismo. Ele foge para lá e lá ele consegue muito mais seguidores que realmente vão seguir ele, formar aqui uma nova religião, a religião do islamismo, mais ou menos no ano de 600, 650, certo? Em torno de 1400 anos atrás isso acontece. Agora essa é basicamente a história de Muhammad, e o Kuzari pergunta para o sábio do Islã, no que você acredita, quais são as bases da sua crença. E ele começa falando, olha, primeiramente eu acredito de novo na criação do mundo, eu acredito em Adam Arishon, em toda a história que tem no Tanakh, ele vai falar mais pra frente, que todo mundo é descendente de Adam, e depois de Noach, de que existiu Mabul. Mas, diferente do cristianismo, ele fala, a gente no islamismo, a gente nega completamente a materialização de Deus. Certo? Ele também discorda do cristianismo e fala, não tem isso. Deus é uma coisa, o ser humano é outra, os dois são completamente separados, não existe essa possibilidade de ter uma mistura entre eles, é impossível materializar Deus. Por isso ele fala, tudo que você encontrar no Corão falando que Deus ele tem mão, braço, perna ou qualquer coisa dessa forma, qualquer coisa nesse sentido, é apenas uma metáfora, não é real, porque Deus, em nenhuma forma, ele pode se materializar, certo? E aí ele fala que a base da fé dele é baseada no próprio Corão. O próprio Corão, ele diz, é um livro que é impossível de ter sido escrito por um ser humano, não pode ser que foi um homem que escreveu esse livro, obviamente ele foi escrito por Deus, isso daqui é a base da fé dele, ou seja, ele acredita no que ele acredita, não porque ele tem uma massoret, uma tradição, como o judaísmo vai falar mais pra frente, sobre o Ar Sinai, a entrega da Torá para todo o povo, a tradição dele é baseada na
na beleza ou na forma como o Corão foi escrito. Agora, o Corão, no começo, Muhammad ele se via como continuação do povo judeu. Se via como continuação de Moshe Rabbeinu, de David HaMelech, até ele. Mas depois ele acabou seguindo outro caminho e ele tem muitas contradições entre o Corão e o Tanakh. Muitas histórias são parecidas, mas contraditórias. Por exemplo, a história do faraó, diferente do Tanakh, em que o faraó ele era só o rei do Egito, tem algumas histórias que se misturam no Corão. Então lá no Corão é contado, por exemplo, que Aman Arashá, o nosso Aman da história da Megillah, ele era o Yoetz, ele era um dos conselheiros do faraó, e o faraó quis construir um migdal, uma torre que chegava até o céu. A gente encontra aqui algumas histórias que saem do Tanakh, vão para o Corão, alguma mistura aí, e isso, devido a essas diferenças, essas mudanças que tem no Corão, Muhammad ele vem e fala que o Tanakh ele foi mezuyaf, ele foi ziefu ele, falsificaram o Tanakh, que o verdadeiro livro é o Corão, e aqui ele acaba realmente seguindo uma linha diferente, completamente separada do judaísmo, a ponto de falar que tudo que existiu até agora, toda a Torá que foi entregue até agora por Moshe Rabbeinu, David HaMelech e todos os profetas de Beit Rishon e Beit Sheni, o primeiro e segundo Beit HaMikdash, tudo isso foi cancelado e a partir de agora Muhammad trouxe uma nova religião que ela segue um caminho diferente. O cristianismo se via como continuação do judaísmo, certo? Os judeus perderam a posição deles quando não acreditaram em Yeshu e outras pessoas tomaram esse lugar, mas esse lugar continuou seguindo o mesmo caminho. O que acontece com as mitzvot? Se as mitzvot eram temporárias ou se são só alegorias, não são obrigatórias, essa é uma outra questão, mas o cristianismo se vê basicamente como continuação do judaísmo e o islamismo se vê, olha, até agora existia o judaísmo, mas ele acabou em certo momento. Quando Muhammad chega, ele cancela todas as profecias que vieram até agora e daqui para frente a gente começa uma coisa nova. Mas, de novo, esse nosso Raham do Islã, esse sábio islâmico, fala para o Kuzari, olha, a base da minha crença é o próprio livro do Corão, a perfeição dele que não pode ter sido escrito por um ser humano. O Kuzari fala, olha, vou te falar uma coisa, acreditar que Deus fala com o ser humano não é uma coisa simples, certo? Quando a gente fala sobre Deus, o Todo-Poderoso, alguém que está acima de tudo, alguém que tem poder, tem controle sobre tudo, falar que ele se conecta com o ser humano, Deus que criou o universo, os anjos, todo o mundo, ele fala com o ser humano como uma pessoa simples, um de milhões e bilhões que existem no mundo, falar isso daqui não é muito lógico, certo? Eu precisaria de uma prova, precisaria ver que isso realmente aconteceu. Então você está falando que você sabe que isso aconteceu através do Corão, pode ser, talvez sim, talvez não. O ponto o meu problema é que o Corão está todo escrito em árabe, eu não falo árabe. Assim fala o Kuzari, olha, eu não entendo, você pode me falar todos os psukim, para mim não vai fazer diferença se você vai estar lendo em árabe, em russo, em chinês, ele não fala russo e chinês, né, mas ele fala em qualquer língua que você falar para mim, eu não vou entender nada do que você está falando, então eu não tenho como ver essa perfeição desse livro, então eu não tenho como basear a minha fé em um livro que eu não consigo entender ele. Amar lo achacham, fala para ele o sábio islâmico, ele fala, tiveram vários milagres que Muhammad fez, só que não estão escritos, a gente não usa isso como prova de que realmente ele era um enviado de Akadosh Baruch Hu, um enviado de Deus, mas com certeza ele fez milagres. Amar Kuzari fala, olha, tudo bem, mas eu preciso de alguma prova, me mostra onde está escrito, onde a gente vê, onde a gente tem uma massoret, uma tradição de milagres que aconteceram, de que Deus realmente falou com o ser humano e deu para ele ordens e falou para ele qual caminho tem que seguir. Eu sei que eu tenho um anjo me falando no sonho que eu preciso seguir um caminho, mas quem disse que esse anjo é verdadeiro? Quem disse que Deus, o Todo-Poderoso, fala com o ser humano? Alguém que é feito de carne e osso. Pô, eu preciso de alguma coisa clara. Falou Raham, olha, o nosso livro, o nosso Corão tem várias histórias sobre Bnei Israel, a saída do Egito, sobre Moshe Rabbeinu, todo o caminho que eles fizeram, todos os milagres que aconteceram lá, a conversa várias vezes que a Kadosh Baruch Hu, ele falou com o ser humano, com os seus profetas, o man que caía no deserto, tudo o que aconteceu lá, e que Yoshua ele para o sol durante a guerra, uma das guerras de Yoshua, ele faz o sol parar, Shemesh Begivon Dom, fala Yoshua para o sol parar porque ele está continuando a guerra e não é para escurecer e acabar o dia. Todos esses milagres que aconteceram, que eles venceram os Anakim, os gigantes que tinham em Eretz Israel,
Tudo isso que aconteceu, e também antes disso, a história do Mabul, do dilúvio, toda essa história, está tudo escrito lá, tudo isso aconteceu, e é uma tradição que existe em várias e várias religiões, em várias e várias culturas, então com certeza isso daqui é verdadeiro. Quando o Kuzari ouve isso, ele fala, olha, realmente, eu estou vendo a partir de agora, ele já não fala mais com um sábio islâmico, ele fala, olha, eu vejo agora que realmente a base das duas grandes religiões que a gente tem hoje em dia, seja o cristianismo, seja o islamismo, a base dos dois é o Tanakh. É a história de Bnei Israel, a história de Am Israel, da saída do Egito, a história de Abraham, Isaac e Yaakov, de lá começa toda a história das duas grandes religiões, então, a priori, eu vou ter que perguntar realmente para o sábio judeu, mesmo que até agora eu pensava que não vale a pena, a gente vê o povo judeu perseguido por aí, Chokhmat Miskin Bezoyah, como a gente falou, mas eu estou vendo que em Limanos eu não tenho o que fazer, אני מוכרח לשאול את היהודים, eu sou obrigado a perguntar os Yehudim, לפי שהם שארית בני ישראל. Presta atenção no que ele faz aqui, ele fala os Yehudim são o Sherit, são o que sobrou de Bnei Israel. Ou seja, os Yehudim recebem dois nomes, o nome de Yehudim, o nome de Bnei Israel. Bnei Israel, a palavra Bnei Israel, por que a gente se chama de Yehudim, certo? Nós somos, na Torá, a gente não encontra Yehudim, a gente encontra Bnei Israel. De onde vem esse nome de Yehudim? Então, basicamente, digamos assim, historicamente, esse nome de Yehudim vem pelo fato de que as únicas tribos que sobraram, depois que as 10 tribos foram perdidas, foram para Galut, foram exiladas, as tribos que sobraram são principalmente as tribos de Eudá e Binyamin. No Tanakh, depois, com os filhos de Shlomo Melech, o reinado de Bnei Israel é dividido em dois. Tem o reinado de Malchut Israel e tem Malchut Yehudá. Malchut Israel, ela inclui as 10 tribos, e Malchut Yehudá, ela está basicamente em Jerusalém, e ela inclui a tribo de Yehudá e Binyamin, principalmente. Tem pessoas aqui e ali que vêm de outras tribos, mas basicamente é chamado de Malchut Yehudá. As 10 tribos são exiladas, são perdidas, se vão voltar ou não vão voltar, tem discussão na Gemara, mas é o que sobra. Por último, o último a ser exilado depois do segundo Beit HaMikdash é a tribo de Malchut Yehudá. Desculpa, no primeiro Beit HaMikdash, não no segundo. Quem fica por último aqui em Eretz Israel é Malchut Yehudá. Então, a partir daí, todos os Bnei Israel que sobraram, que sobreviveram, são chamados de Yehudim, porque eles vinham de Malchut Yehudá. Só que no Kuzari, ele vê a palavra Yehudá, Yehudim, como uma linguagem pejorativa. Então, ele fala, olha, os Yehudim é o que sobraram de Bnei Israel. Você tinha lá Bnei Israel, que eram pessoas fortes, pessoas poderosas, que eles tinham uma Malchut, todo um reinado forte, um império, e o que sobrou hoje em dia são os Yehudim, são os pobres coitados que sobraram desse grande povo de Bnei Israel, certo? Ele não vê os Yehudim de hoje como uma continuação de Bnei Israel, possivelmente uma continuação física, são descendentes deles, mas não o poder de Bnei Israel. Ele vê os Yehudim como um povo mais pobre, mais coitado. Então ele fala, olha, tem aqui os Yehudim, que eles são descendentes de Bnei Israel. A gente encontra isso em outros lugares, certo? Não no Kuzari, mas um dos grandes filósofos alemães, Nietzsche, ele também falava que ele louvava os Bnei Israel, os Yehudim que viviam na época do Tanakh. Lá eram pessoas poderosas, fortes, que saíam para a guerra. Os Yehudim de hoje em dia já não são a mesma coisa, certo? Quem sabe mais para frente a gente fala o que aconteceu com o povo judeu para ter essa mudança, mas de qualquer jeito o Kuzari decide que, olha, ele não vai seguir nem o caminho do cristianismo, nem o caminho do islamismo, ele vai ter que realmente perguntar para o povo judeu, ele vai ter que chamar um sábio Yehudi, porque ele vê que as outras duas grandes religiões são baseadas no judaísmo. Então daqui ele vai conseguir realmente chegar, talvez, na religião verdadeira. Por isso, aí ele chama realmente um Haver Michavre Yehudim. O Yehudi aquele é chamado de Haver. Haver era um nome dado para pessoas especiais de Bnei Israel, para grandes sábios. Então ele chama um Haver Michavre Yehudim e pergunta para ele no que ele acredita. Isso daqui a gente vai começar, Bezrat Hashem, amanhã. A gente vai um pouquinho mais devagar, tentar entender melhor quais são as bases da crença judaica. Certo? Porque esse livro, o Kuzari, de acordo com o Gra ele viveu uns 300 anos atrás, era o Gaon Mivilna, um dos grandes sábios das últimas gerações. Ele diz que o Kuzari, ele é o coração do povo judeu. O Kodesh HaKodashim de Bnei Israel, o livro mais básico, que mais explica
os princípios da fé do judaísmo é justamente o livro de o Kuzari, o que a gente está estudando agora. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar várias questões ligadas ao judaísmo em si, certo? Então, as outras religiões, o Kuzari deixou de lado. A partir de amanhã, a gente continua com o Haver Yehudi, a conversa entre o Kuzari e o Haver Yehudi, tá bom? Tchau, tchau, até mais, a gente se vê amanhã.